Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Vou dar uma passada rápida no DXY e falar também de forma rápida sobre as altcoins que estão caindo bastante aí no dia de hoje. Então, bora lá, começando aqui primeiramente com o BTC. Eu gosto sempre de começar minhas análises lembrando qual era a análise da semana passada, né? Basicamente, eu vinha comentando, né, que a gente estava aí dentro desse range. Além desse range, a gente ia ter diversos ranges menores aqui. Basicamente, o range, né, a faixa onde a gente ali fica consolidando com topos de níveis próximos nos mesmos níveis. E uma das características do range é ficar estopando para ambos os lados. E as nossas oportunidades vão estar nas faixas de liquidação, na maioria das vezes dentro desses ranges, correto? E as faixas mencionadas na análise anterior para possíveis shorts eram possíveis shorts nessa região e possíveis compras aqui abaixo, né? A gente estava basicamente aqui subindo. E qual era a ideia quando a gente estava subindo aqui? A gente tinha o Open Interest caindo, correto? Nessa onda impossível, o que caracterizava o movimento de alta no curto prazo com pouco interesse. Possivelmente a gente faria um hunter e voltaria a cair. Foi o que aconteceu, né? A gente cruzou a faixa de estávamos de olho para short, deixamos um baita delta comprador no topo com queda no Open Interest, não fechando acima dos topos anteriores, topo formado. Daí a gente retrai para a faixa que a gente estava de olho para possível compra, porém observa da forma que a gente chega lá. Open Interest subindo, long short ratio também, né? Liquidez adicionada, conclusão, o preço continua a queda. Eu trouxe aqui essa análise mais do passado, da semana passada, né? Para mencionar o seguinte, não é porque eu desenho aqui essas faixas no gráfico de possíveis shorts e possíveis compras que obrigatoriamente quando a gente chegar lá a gente vai ter que estar comprando, né? Se fosse assim era só deixar as ordens. Não, são faixas que a gente busca confluências com suportes ou resistências e quando o preço chega lá a gente analisa de sentimento para ver se nos permite fazer uma entrada. Beleza? Então, com isso em mente, eu vou estar mencionando aqui para vocês quais faixas que eu vou estar de olho para possíveis operações nas próximas horas. Começar aqui com um tempo gráfico mais curto. No final, a gente dá uma abertura aí no gráfico para falar de tempos gráficos maiores. Beleza? Então, bora lá. Para o Bitcoin, eu ainda vejo o BTC nesse padrão aqui de continuação da alta, correto? E falando primeiramente das faixas de venda, eu fico atento caso a gente faça um pullbackzinho aqui para essa região entre os 26.480 e os 26.840 para possíveis shorts. Esses níveis são basicamente o início da sell zone, o ponto de controle dessa pernada de baixa e o final da sell zone, o ponto de controle de todo esse range que a gente vem formando aqui. Em confluência aí com regiões de Fibonacci que a gente vai ter boas relações de risco-retorno, né? Basicamente ali um 68, Hunter, dessa pernadinha de baixa, beleza? Então esse é o próximo nível que eu fico atento aí para possíveis shorts. Agora já falando de possíveis faixas para a gente estar buscando compra, eu sigo bem atento aqui nos 25.330, que é basicamente uma faixa de captação de liquidez aqui abaixo do fundo atual, em confluência com o nível de suporte aqui do semanal, né, do diário. Nível esse que a gente respeitou bastante como suporte, resistência, agora ele está atuando aqui como suporte, né? E para somar como confluência, a gente vai ter aqui a EMA 200 exponencial do diário também nessa região. Então é um nível que eu fico atento aí para possível compra, desde que a gente tenha, claro, gatilhos pela análise de sentimento. Caso a gente não segure aqui, aí o negócio começa a ficar mais feio, né? Eu venho considerando que a gente está num range aqui de consolidação no diário, e se a gente rompe isso para baixo, vamos estar rompendo esse padrãozinho para baixo da bullish falling wedge, porém o que mais importa não é nenhum padrão, e sim a estrutura gráfica, né? No semanal a gente continua com a estrutura gráfica bem bonita no Bitcoin, com fundos cada vez mais altos e os volumes bem posicionados. Então, se a gente continua a queda, na minha opinião, a gente vai estar tendo possivelmente oportunidade para estar acumulando o Bitcoin. Logo, eu tenho algumas faixas que fico atento para possíveis acumulações aqui, caso a gente continue a queda. As faixas que fico atento são: primeiro, com a escala logarítmica desativada, o nível de 0,68 dessa onda é impossível ali por volta dos 24, se expandindo até os 24.800 basicamente, né, que seria todo esse range de consolidação que a gente teve aqui antes de explodir para cima. Range esse importante porque teve altos volumes. Então essa é uma faixa que eu vou ficar bem atento para possíveis acumulação, desde que a gente tenha gatilho nesse nível. E
com a escala logarítmica agora ativa, traçando o Fibonacci desse movimento completo, 68 ali por volta dos 23.480. Claro, mais uma vez, né, que a gente tenha gatilhos na região. Beleza? Agora vamos dar uma passada aqui rápida na análise de sentimento atual do Bitcoin, né? Como a gente vê, a gente chegou aqui no fundinho desse possível range que a gente vem formando e não estou gostando do que a gente está vendo por aqui. Operante subindo e long short ratio também, né? Algo muito parecido com o que a gente vê acontecendo aqui nessa vez que a gente chegou no suporte e resultou na captação de liquidez dessa galera. Então isso aqui não é um bom sinal e é um sinal negativo que a gente pode estar tendo a captação de liquidez dessa galera. Beleza? Então provavelmente a gente vai ter mais downside aí nas próximas horas. Falando do book, a gente vai ter bastante ordem na Binance Futures, em especial abaixo do preço, né? Logo nessa faixa aí de liquidação dos fundinhos anteriores, então bora ficar atento aí a esses níveis. Para finalizar, eu vou dar uma passada aqui no DXY, que deu um sinal positivo para a gente. Vem dando um sinal positivo para a gente, porém o Bitcoin não vem respondendo de forma positiva, né? O DXY ele tem correlação inversa com os ativos de risco. Quando ele está caindo, os ativos de risco tendem a subir. E a gente vê uma estrutura montada de baixa por aqui nos últimos dias, né? Uma estruturazinha com topos e fundos mais baixos, então é de esperar mais downside aqui para o DXY. Claro, existe a possibilidade de a gente estar formando um rangezinho, estar no fundo do range agora e voltar a subir para eventualmente romper isso para cima. Beleza? É um ponto a se considerar também. Por último, vamos estar falando das altcoins. Eu não vou abordar muito sobre as altas, tá? Até porque eu já falei bastante sobre as altas, fiz 2 vídeos dedicados a elas em janeiro e um em março. Basicamente, esses 2 vídeos aqui. Análise que as altcoins poderiam derreter contra o Bitcoin e, novamente, outro vídeo basicamente falando a mesma coisa. Eu não mudo minha opinião. Acredito que as altas devem continuar perdendo valor contra o Bitcoin ao longo do ano. Se vocês quiserem saber essa análise mais profunda, dão uma olhada aí nesses vídeos, eles ainda estão válidos. Beleza? Então, galera, eu acho que é isso, tá? Para o Bitcoin. Provavelmente no curto prazo a gente vai ter mais downside, mas a tendência no prazo maior é de alta e a gente fica atento para esses níveis mais abaixo para possíveis acumulações. Beleza? Então, eu acho que é isso. Agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.